O portal Fazenda Educação entrevista hoje a professora e supervisora técnica da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. É a mais nova secretaria do MEC, fundada em 2004 para trabalhar com a diversidade no campo e inclusão social. Professora Eliane Alves, bem-vinda ao portal Fazenda Educação. E quem são os chamados povos do campo? Povos do campo, né? As pessoas pensam que é somente aquele pobrezinho que está ali, mas povos no campo é uma diversidade muito grande. Envolve quem? Os ribeirinhos, os caiçaras, os índios, os quilombolas e tantos outros povos que vivem por aí. Qual o quadro da educação no campo no Brasil atualmente? A educação no campo é muito preocupante, porque a própria secretaria foi fundada em 2004, é muito recente ainda, é quase recém-nascida, né? Antes disso, apenas os movimentos sociais era que faziam alguma coisa pelo povo do campo. Agora, a secretaria tem projetos, tem programas que já está levando até eles, mas nós no Brasil temos assim, uma distância muito grande para percorrer, temos muitos locais com rios de difícil acesso, então isso tem dificultado muito o nosso trabalho. E até é um incentivo, né, às pessoas do campo à educação. E eu queria só ressaltar aqui que na população brasileira, 25% mora no campo. Desses 25%, se você olhar direitinho, 19% eles não são nem alfabetizados, os adultos. E até os 15 anos nós temos 17% sem ser alfabetizado ainda. Então, por aí a gente vê como é preocupante o campo hoje em dia para a gente e como é algo que a gente está em dívida com a sociedade. E a gente precisa trabalhar mais. Com toda certeza. Eu queria saber quais os programas que a SECADI tem desenvolvido para atuar com essa população, exatamente no campo. São vários, né? Depois de fundada a SECADI, que anteriormente era SECAD, e agora tem o I de inclusão, nós também foi fundada também a Coordenação de Educação do Campo. Nessa coordenação, nós temos os programas, o ProJovem Campo, que trabalha com o jovem a partir de 15 anos de idade do campo. Nós temos o ProCampo, que é a licenciatura para aquelas pessoas que estão trabalhando no campo. E nós temos o programa Escola Ativa, que é voltado para o ensino, os primeiros anos do ensino fundamental, né? Esse programa Escola Ativa, ele tem chegado àquelas salas de aula bem longe, que muitas vezes não tinha energia, não tinha nada. Hoje em dia, a gente já tem 69% das salas de aula, quer dizer, ainda falta 31% para a gente percorrer, mas essas salas de aulas, elas já têm computador, a gente mandou para cada classe, que a gente chama as classes multisseriadas, porque são alunos, assim, de diversas idades em diversos anos ou séries. Você encontra numa mesma turma composta de 12, 13 alunos, aluno do primeiro ano, do segundo, terceiro, quarto e quinto, com uma única professora. Então, a gente preparou um material totalmente voltado para essas classes multisseriadas, né? A gente dá formação aos supervisores municipais e aos professores também, a gente monitora. Depois, a gente também dá um kit de computador, que são 5 aparelhos, mais uma impressora e mais uma CPU. E também material didático, né? São 17 itens, e os livros, que nós chamamos os cadernos do educando, também o caderno do educador. Isso tudo a gente tem mandado para o campo. A gente deixou de mandar para as secretarias municipais, porque às vezes a gente mandava e não chegava lá. E hoje em dia nós fizemos um cadastro no CIMEC, né, que é um sistema do MEC, sistema próprio do MEC, e cada escola faz ali a sua adesão, cada município faz e dentro daquele município coloca o nome das suas escolas. O diretor preenche com os dados de alunos, de professores e baseado nesses dados é que nós enviamos todo o material e formação também. E a relação existente, Eliane, entre essas 3 esferas institucionais, que é federal, municipal e estadual? Como tem desenvolvido esse projeto? Logo no governo de Lula, ele fez um pacto entre os três entes federados, né? E esses entes federados, não no caso, vamos supor, a Paraíba, não o governador da Paraíba, mas o próprio Estado, ele assinou um termo de compromisso, né? E os municípios também assinaram, junto com o governo federal, no qual eles se comprometiam a sempre oferecer
vamos dizer, se a gente vai dar uma capacitação, então eles vão oferecer o local onde a gente vai ministrar essa capacitação. E também o deslocamento do professor, da casa dele até o local. Agora, assim, a alimentação, a hospedagem desse professor é conosco, é com o MEC, entendeu? E entre outras coisas também. Por exemplo, se a gente for deixar um computador na sala de aula, e essa sala de aula, a gente exige o mínimo para esse pessoal do campo, né? A gente exige o mínimo, que tenha uma janela e que tenha uma porta fechada, não exige que seja gradeada, não sei o quê, porque é muito difícil isso para o campo. Então, se a gente chegar com os computadores e a janela estiver emperrada, isso e aquilo, compete à Secretaria Municipal ajeitar essa janela, consertar, entendeu? Existe esse pacto assinado pelos entes federados. Né? Já. E para finalizar, eu queria saber os principais obstáculos, né, encontrados para o desenvolvimento da educação no campo. Muitos, são muitos, né? Como eu já falei, as grandes distâncias, né? Tem comunidades que nós chegamos no município, naquele município nós temos que atravessar rio, depois que a gente atravessa o rio, ainda caminha a pé por dentro de mato durante 2, 3, 4 horas, para poder chegar a essa escola. Mas nós fazemos o monitoramento e vamos lá. Então, temos essa distância, que é muito importante. Mas também os nossos professores, a grande maioria deles, eles não eram formados para trabalhar com o campo. Geralmente eles faziam ou um curso de pedagogia ou licenciatura e depois eles eram mandados para lá. Então eles chegavam ali e não sabiam o que era aquela comunidade, como era que trabalhava. Nós estamos também capacitando esses professores. Mas mesmo esses professores capacitados, na maioria dos municípios, o rodízio é muito grande. Porque quem trabalha no campo ainda tem aquela ideia de que precisa ir para a cidade. Então, ele assume, trabalha 6 meses, 1 ano ali no campo e já quer ir para a cidade. Então, aquela pessoa que a gente formou, né, ela já não está mais ali, a gente já precisa outra pessoa para formar. Substituir aquela pessoa para poder trabalhar daquela maneira. Né? Então, esses são apenas alguns dos obstáculos que a gente tem enfrentado. São muitos, mas nenhum deles impossível da gente atingir o nosso objetivo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Portal Fazenda Educação, professora Eliane. Obrigada. Obrigada, o prazer é meu. Né? E vamos ver se a gente bota a educação do campo para frente no Brasil, porque precisamos deles. Com toda certeza. Portal Fazenda Educação para você.